estamos aqui ainda, escureceu, dia 20, ainda, mas o surrealismo é esse movimento que a gente está conversando. O surrealismo é essa marcação dos caras altamente sofisticados, altamente, eu vou chamar de pirados, loucos na concepção mundana que temos, mas porra, mais do que quase todos os outros, eles transpassam os mundos e retornam. Eles adentram as interioridades, os espaços externos. Eles vão trabalhar com os espaços internos, não. Esses vão ser os próximos vídeos. Os próximos vídeos nós vamos falar. Os próximos vídeos estou chamando de, vai ser a quarta e a quinta lição. A quarta falando dos mundos internos, do sentir. E a quinta que eu não lembro mais, a sexta que eu já não lembro mais, depois eu olho e conto para vocês. Mas vai seguindo aí, nós vamos trabalhando um pouco disso, a tentativa, nós juramos que nós estamos tentando falar do feminino. Nós estamos jurando de pé junto que nós estamos tentando falar do feminino. Mas enquanto isso, e aí eu vou falar de Dali. Vamos ver como que vai ser. Esse é um irmão. Tem um, amo mesmo. Amo muito. Louco. Para hablar un poco sobre la profundidad del sueño, la persistencia de las lembranzas, lo persistir de onírico na vivência existencial de cada um. Todo o movimento surreal é espargir, amplificar o entendimento de que os homens são muito mais, de que as mulheres são muito mais, de que os seres humanos são muito mais do que os tu ferramentas, do que tu logicidade. O ser humano é a palpitação de la vie, o fuego de lo cielo, a tempestade de lo deserto. O ser humano são estes registros magníficos e soberanos que coabitam sua interioridade. Habitam tu ser em lugares nos quais ele não pode ver com muita precisão, lugares no quais ele precisa chegar, mas para que ele chegue ele precisa não ir, e para que ele não vá ele precisa estar muito próximo de si. E é isto que tentamos retratar em muito de nossas pinturas. É o absoluto de nós mesmos, a transmigração e transformação de tudo que somos, no espaço que não estamos observando com muita clareza. Foi assim que brincamos de trazer o próprio experimento de interioridade para o mundo, porque o estar a dormir ou estar a acordar é solamente uma coisa só.
Despertar em um sonho, despertar em la vie, é simplesmente a mesma coisa. A matéria de los sueños, a matéria de la realidad é a mesma. E se posso adentrar mis sonhos e caracterizá-los em tela, posso adentrar minha vida e transformá-la no que quiseres ser, em qualquer coisa que quero vir a ser. Não há distinção. E como disse o grande René Magritte, isto não é um cachimbo. A perfeita distinção, a perfeita espacialidade, a perfeita introsmissão do que és e do que não és, e do que és e do que não és, e do que não és e do que és, e que nós sabemos que não sabemos absolutamente nada desta distinção. Mas conseguimos transpassar uma, adentrar outra, ir a uma e voltar-se para a outra. E este é o caminho do xamanismo, este é o caminho psicanalítico, este é o caminho do psíquico que estão a adentrar e por isso estão muito assustados. Porque o psíquico, a força psíquica que migra, que se há e que eu não reconheço em mim, eu ataco com muita violência no outro, eu quero destruir o outro que está a se aproximar deste simbólico que existe só em mim, o que eu quero que seja só meu, mas não é, não pode ser. É o simbólico pertence a toda uma humanidade. Navegamos sobre os simbólicos dos mais diversos. E qual é o teu simbólico que lhe habita? E por que não queres compartilhar o teu simbólico com os outros? E por que confundes o teu simbólico como uma propriedade, como tu corpo, como tua esposa? As apropriações de lo feminino são estes movimentos de não entendimento, de adentrar o corpo, de adentrar o ser de uma hija, de uma mulher, e a partir disto, observar movimentos que eles são muito caros, movimentos que são compartilhados para toda a humanidade, movimentos conjuntos de 2 a 2, mãos dadas, um adentrando e sendo adentrada pelo outro, e a partir desta interação, universos sendo criados inclusive por um hijo, por uma hija, fisicamente. Eu paro de falar por acá. Deixo agora o homem percorrer parte dos caminhos, mas antes preciso falar porque ele me desafiastes. Me desafiastes. Dije que eu não saberia quase nada sobre os arcanos. E eu perfeitamente lo lembrei e disse, misture-lo todos porque fará somente de 22 não me basta. Preciso de todos os arcanos, os maiores e os menores, mas vou contemplá-lo hablando apenas um pouquinho da iconografia dos arcanos maiores. ¿Sí? E por que hablamos da iconografia dos arcanos maiores? É porque acá está a compreensão do que queremos dizer e falar com vocês. Quando estamos a perceber e a dizer sobre o olhar, estamos querendo dizer que há realidades e há amplitude de realidades que não podem ser configuradas apenas pelo entendimento da razão. E muito destas múltiplas realidades, um arcano como este, a linda imperatriz,
é capaz de trazer, de acenar para diversos tempos, para as muitas temporalidades, para diversas vivências, seja tua, seja do outro, seja de toda a humanidade. Aqui, neste pequeno arcano, há todo um empreendimento e uma empresa sobre o que cada um consegue observar e ver. Quais são os alcances de tua visão? Qual era a amplitude de tua visão? E quando este arcano soma-se com a força, e aí eu tenho agora não mais um, mas dois arcanos maiores conversando, eu tenho já uma linguagem sendo construída. Uma linguagem na qual eu passeio não pela visão lógica, racional, única e exclusiva. É uma linguagem na qual eu adentro pormenores, uma de cada vez, que trazem a história de diversos povos, de diversas eras, de muitos lugares. Histórias tu, histórias mim, história de todos. Tudo a partir de los arcanos. E estes homens, mulheres que deixaram estes elementos iconográficos acá, permitiram a cada um de vocês transpassar a realidade e ver muito mais do que pode ser dito, muito mais do que pode ser olhado e percebido. Há realidades incríveis e inúmeras cujo olhar não assambarca, pelo menos não o olhar da racionalidade. E tudo isto nós pintamos como se fosse sonho. Um sonho, um devaneio, um onírico, um inconsciente. Chamastes assim. Nós preferimos hoje chamar como xamanismo. Adentrar os mundos, transpassar os mundos, produzir curas nestes mais diversos níveis, destes mais delirantes mundos. Desfazer e refazer alguns arquétipos, algumas impressões e alguns nós desta logicidade que não dá conta do real, que não dá conta da realidade. Uma imagem é capaz de tudo isto. Uma pintura é capaz de tudo isto. Um observar o pôr do sol é capaz de tudo isto. Um sentar diante de uma ira, de uma flor, de um bosque, da natureza, é capaz de tudo isto. Ver e ao mesmo tempo não querer ver. Ver e ao mesmo tempo não ver. Ver e não ser visto. Ser visto, mas não ver. Compõe muito de uma trajetória que os grandes mestres deixaram grafados pelas mais diversas formas em tudo que existe. Em cada coisa, toda uma totalidade. E em cada totalidade, a preciosidade de uma única coisa. É neste movimento holográfico que encerro o meu dizer. Ele estava fazendo essa marcação holográfica, que parece doideira. Isso eu vi só com a Mariluza.
eu não vi com mais ninguém. Mariluza Moreira Vasconcelos, médium, fantástica, fenomenal. Eu ia falar do politicamente. O politicamente discordamos de algumas coisas, mas é com muita ousadia minha que eu ouso discordar. Ela está a 1 bilhão de anos-luz à minha frente. 2 bilhões. 2 bilhões 454 milhões de anos-luz na minha frente. Eu ouso. Essas são as minhas ousadias. Discordar dela de algumas perspectivas políticas, mas é porque ela está vendo algo que eu não tenho essa clareza e nessa nitidez. Então, diante da minha miopia e da minha arrogância, eu ouço discordar. Mas enfim, Mariluza. Eu peguei os meus livros que eu tinha dela, falando dessa relação, conjuração. Começa com, quem não leu e gosta desses cenários políticos, leia os livros delas, acena muito para isso. Então ela começa, o primeiro livro dela é Inconfidências de um Inconfidente, do Tomás Antônio Gonzaga, Castro Alves. E traz elementos dessas relações aí que a gente está dizendo. Minas, ou mais precisamente, Brasil, Roma, Egito. Marcação, uma linha mais nítida, assim. E aí ela vai trazendo diversas obras falando disso, trazendo esses componentes. Vale muito a pena. Que sempre traz um diálogo com a política atual, ou atual daquele momento, né? Hoje eu não sei como é que ela está lidando com isso, eu não tenho visto, nem sei se tem algumas obras dela. Enfim, uma lutadora, uma pessoa linda, maravilhosa, né? Criou uma própria editora, porque sabemos como é que por vezes funciona a distribuição de livros de caracteres mais espíritas, assim, tem algumas coisas meio pesadas, então ela cria a sua própria editora. Porra, uma mulher sensacional. E dentro desses aspectos sensacionais, ela, quando está trabalhando com os artistas, faz lá as artes pictóricas, pictografias, e faz também nos livros. Eu peguei então, velho, ela estava lá numa apresentação que foi o Robson que a convidou, Robson Pinheiro, outro grande também, sensacional. E faz quase 4 bilhões de anos isso. Desci, estava acontecendo ali na Rua da Bahia, eu morava na Rua da Bahia, meus pais moram ali ainda, desci correndo, peguei meus livros, entrei na fila de novo, pus tudo lá para ela fazer umas pictografias. Ela fez. Tá. No primeiro momento só vi lá as pictografias. Um dia eu a vi no programa do Serginho Groisman. Isso daí tá, se não me engano, deve estar no YouTube. Ela lá no programa do Serginho Groisman mostra que aquelas pinturas tinham alguns elementos holográficos. Peguei todos os meus, meu amigo. Que isso? Porque algumas das marcações que ela vai fazendo tem caracteres cubistas. Você vê assim um rosto, aparece uma outra, tem alguns elementos lá que são os caras do impressionismo, os caras todos indo lá fazendo os trabalhos. Mas tem um componente, que é esse que o amigo estava dizendo antes, e que eu estou puxando, que você vê a obra te puxando para dentro e te mostrando outras vidas. Numa face, tem ali 2 rostos, 3 rostos, alguns são seus. Eu fiquei assim, poxa, isso daqui é intraterreno. Tem uma imagem, uma figura do Trigueirinho, também de um desenho, que eu vi e falava assim, nossa, tem uma correspondência imensa, isso daqui é muito intraterreno esse ser. E ela vai fazendo isso assim, com os quadros e com as pinturas, que é uma forma muito interessante. É uma retratação muito bonita, muito sofisticada do que esses caras estão falando, do que eles faziam, do que eles já estão treinando para renascerem e trazer.
Eu dizia aí nos vídeos para trás, e tomei só 2 pedradas, mas as pedradas foram muito elegantes, que alguns desses pintores que passam fazendo o trabalho iconográfico ou pictográfico com diversos médios não são necessariamente os caras. Gente, isso sem demérito nenhum. Na ideia de linha de pesquisa lá, estamos tudo junto, é uma coisa só. Pode ir, você vai representar bem. Não estou falsificando nada, não é nenhuma falsificação, não tem uma falsificação, não tem uma maldade nisso, muito pelo contrário. Mas é que muitos desses caras, gente, como é que você pede o Picasso para continuar fazendo o mesmo movimento que ele fez em 1940? Não dá conta não. Por mais amor que ele tenha, e por maior que seja o compromisso dele com a humanidade. Então, um Picasso com Gasparetto, porra, ali é, né? Gasparetto, onde Gasparetto está assim enquanto Picasso. Pelo menos foi assim um bom tempo. Uma ligação muito forte. Não sei se ele tem essa ligação ainda com outro médium no momento. Mas esses caras estão preparando para renascer. E alguns já renasceram, alguns já estão aí. Vão mexer com arte? Não necessariamente, às vezes vão mexer com outras coisas, mas esses caras estão chegando. Esses caras estão pintando aí. Isso tudo para dizer o quê? Tem vanguardas acontecendo já. E a gente às vezes está olhando só para trás. Como a gente fez quando esses caras estavam encarnados também no tempo deles. A gente pode ver o que está sendo feito, dar apoio, mesmo não entendendo de todo, fazer a crítica. Porra, o Monteiro Lobato acabou com a semana de 22. É isso mesmo, mas deu notoriedade, não tem problema. A gente depois reconsidera essas questões. Às vezes, né, o Gork conseguiu ver o que estava acontecendo e abriu as portas para Mayakovsky e outros tantos. Bonito. Nem sempre acontece assim. A maioria das vezes é fazer uma oposição forte mesmo, que isso ajuda os caras a amadurecer e a lapidar. Toma uma pancada aí, pum, vambora. Não, essa daí você bateu fraco. Vamos indo. Absolutamente comum, tranquilo e gostoso dentro do mundo da arte. Bora. Bora, a gente cresce com isso. Então esses caras estão aí. A gente precisa colocar atenção. A gente precisa de dar um pouco mais de carinho, às vezes até de suporte. Pode ser seu filho. Pode ser o seu marido. Pode ser a sua esposa. Como é que é suportar esses caras na existência? Não é fácil não, gente. Você é doido. Fico pensando em Salvador Dalí se não tivesse encontrado Gala. Acho que a gente nem ouviria falar. Estaria brigando com todo mundo. Desconstruindo tudo por onde passa. O que seria de Picasso sem a mãe dele? Tem movimentação quase que nenhuma. Então, a importância das mulheres nesse movimento, então uma hora elas vão chegar e falar, tá? Uma hora eu vou trazê-las, é que eu não tenho leitura de grande parte delas não, então vou deixá-las uma hora ir aparecendo e vindo. Muitas me trazendo agora dessas, né? Me trazendo provocações muito boas, mas isso eu falo amanhã nos Bravais Conscienciais. Mentira, não falo. Dos Bravais Conscienciais eu vou falar em outro momento. Talvez eu escreva sobre isso, não esqueci não. Uma linda pantera virou e me disse assim, tá, mas e essa masculinidade? Essa masculinidade que também está adoecida. Essa masculinidade que ninguém está vendo, tratando, especialmente da masculinidade do homem preto, do homem negro.
Falei assim, porra, muito legal. Vamos tratar disso aí também. Vamos tratar disso aí também. Vamos falar disso tudo aí. Não dá. Dá e não dá. Eu teria que ficar fazendo mais coisa. Mas enfim, a tentativa é: chama esses caras para verem sobre, para ver, para olhar para a natureza. Olha aí para a natureza. Põe eles para ouvir um pouco. Eles vão me xingar, eu sei, mas nós tá aí junto. Né? Não tem problema não. Tem os meus amigos lá aqui. Você é gay, né, velho? Pode falar, você é gaysaço mesmo, né, velho? Claro que eu sou, pô. Óbvio que eu sou. Gaysaço. Me deixa em paz, diabo. Mas enfim, tamo aí. Beijos em todos. Finalizamos aqui. Eles falaram do tarô, que eu não sabia onde que eles iam encaixar. Encaixaram muito bem. Perguntem, questionem. Tamo aí. É uma forma de... É uma forma informe, disforme, sem forma de... Olha que definição maravilhosa. Beijo para vocês.